Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Carlos Duarte. Na última aula, nós refatoramos completamente o nosso aplicativo. Agora, o código está mais simples e de fácil leitura. Mas observe que nós estamos usando um cartão padrão para criar um cartão que tem uma margem específica, uma aparência específica com uma borda específica. Veja também que nós adicionamos ele como um filho do Gesture Detector, para detectar quando o usuário toca nesse cartão e quando isso acontecer, nós definimos o sexo selecionado. É muito provável que em algum momento, quando criarmos novos cartões, nós precisemos dessa funcionalidade de detectar o toque. E mesmo que nós nunca precisemos dela, nós temos dois locais onde repetimos o mesmo código. Então, por que nós não atualizamos o nosso cartão padrão para detectar o toque também? E é exatamente isso que vamos fazer na aula de hoje. E durante o processo, eu vou mostrar algo muito legal que podemos fazer em Dart, que é passar funções como se elas fossem objetos. Em Dart, as funções são objetos de primeira classe. Isso significa que elas possuem um tipo de dado e podem ser passadas assim como qualquer outro tipo, como por exemplo, um booleano ou um double. Além disso, elas podem ser atribuídas a uma variável ou uma constante. Vamos ver como isso funciona. Aqui no Dartpad eu tenho duas funções, uma que retorna a adição de dois números e outra a multiplicação. E se eu quiser fazer uma soma, por exemplo, basta eu colocar o nome da função e os números que serão somados. E se eu quiser armazenar o resultado da soma, basta eu definir o tipo de dado, que aqui será inteiro, e dar um nome a essa variável. Para verificar se tudo está funcionando corretamente, eu vou imprimir o resultado aqui. Ótimo! Mas e se nós quiséssemos construir uma calculadora, onde o usuário pressiona os símbolos mais e menos para realizar os cálculos? Bem, ao invés de chamarmos uma função diferente toda vez, nós podemos criar uma função que tem como argumento uma outra função. E para fazer isso, vamos adicionar aqui uma função que retorna um int e que se chama calculadora. Essa função receberá dois inteiros e terá um tipo de dado de função. E em Dart, esse tipo de dado se chama function. Logo, eu vou adicionar ele aqui e vou nomear esse parâmetro como operação, pois ele será responsável por receber a função que realizará a operação matemática. E dentro dessa função, eu vou retornar a operação dos números n1 e n2. Agora, ao invés de chamarmos as funções de adicionar ou multiplicar diretamente, eu posso chamar a função calculadora com dois números e na terceira posição colocar uma função, como por exemplo, adicionar. Se executarmos esse código, nós veremos aqui no console o resultado 8, que é a adição dos números 2 e 6. E se eu mudar esse parâmetro aqui por multiplicar e executar novamente, você verá que o resultado agora é a multiplicação de 2 por 6. Dessa forma, as funções podem ser passadas como argumentos da mesma forma que qualquer outro tipo de dado existente no Dart. Além disso ser muito poderoso, nos dá uma flexibilidade imensa durante o desenvolvimento. Uma outra coisa que podemos fazer com as funções é atribuir ela a uma variável. Por exemplo, ao invés de dizermos int calculadora, eu poderia simplesmente criar uma nova variável do tipo function, nomear ela como calculadora e colocar um sinal de igual. E aqui no final, eu tenho que colocar um ponto e vírgula. Mesmo com essa modificação, o código funciona da mesma maneira. E se eu clicar em executar, eu vou ter o mesmo resultado. A minha função agora está armazenada dentro de uma variável chamada calculadora. E se eu quisesse definir ela apenas uma vez, eu poderia, inclusive, marcá-la como uma variável final. Observe que até o momento eu estou criando todas as funções fora de qualquer classe e até mesmo fora da função principal. E isso é perfeitamente normal em Dart. Você pode ter funções de nível superior, como essas que não estão associadas a nenhuma classe. Mas vamos ver como elas funcionariam dentro de uma classe. Eu vou deletar todo esse código aqui e vou criar uma classe chamada carro. Esse carro terá uma propriedade do tipo função que eu vou chamar de
dirigir. E essa propriedade vai ser inicializada quando o carro for criado. Logo, nós precisamos criar também o construtor do carro. Dessa forma, sempre que eu crio um carro, eu preciso fornecer o método dirigir. Digamos agora que nós temos dois modos de dirigir. Por exemplo, um modo lento, que vai imprimir dirigindo devagar. E um modo rápido, que vai imprimir dirigindo muito rápido. Certo, agora eu tenho duas funções de nível superior que não estão associadas a nenhuma classe. Mas quando eu inicializo o meu carro na função principal, por exemplo, eu posso dizer que o meu carro é igual a um carro novo que é criado a partir da classe carro. Nesse caso, eu preciso fornecer um valor para a propriedade dirigir, que é do tipo function. E aqui nós temos duas funções para fazer isso. Bem, digamos que o carro comece de modo lento. E observe que agora nós não colocamos os parênteses da função, nós passamos apenas o nome dela. Dessa forma, o meu carro.dirigir está associado à função modo lento. E eu posso provar isso simplesmente imprimindo o meu carro.dirigir. Veja novamente que eu não estou colocando os parênteses após dirigir, pois é isso que vai ativar a função. Se eu executar, nós podemos ver aqui no console a mensagem Closure modo lento. E isso está apontando para essa função em particular. Ela está dizendo que no meu carro a propriedade dirigir é igual a modo lento. Mas se eu quisesse realmente chamar o método dirigir, eu colocaria meu carro.dirigir e adicionaria os parênteses. Essa linha aciona o método dirigir que está associado ao meu carro. E assim, conseguimos imprimir dirigindo devagar aqui no console. Digamos agora que eu quero fazer um upgrade no meu carro. Eu vou dizer que o meu carro.dirigir é igual ao modo rápido. E novamente, eu não acrescento nenhum parênteses após o método. Nesse caso, eu estou apenas mudando o valor da propriedade dirigir do meu carro. Agora, se eu executar o meu carro.dirigir novamente, e eu vou deletar essa linha aqui, veja que o meu upgrade deu certo e o resultado no console diz dirigindo muito rápido. E guarde o seguinte, quando eu estou passando funções, eu apenas uso o seu nome, mas quando eu quero executar um método, eu preciso adicionar os parênteses e, se necessário, fornecer argumentos. Agora que nós já sabemos o quão flexíveis as funções podem ser, é hora de um desafio para você aplicar tudo o que acabamos de aprender. O objetivo desse desafio é refatorar o Gesture Detector do primeiro e do segundo cartão e colocar ele no arquivo cartão-padrão.dart. Assim, nós seremos capazes de passar uma função no nosso cartão padrão da mesma forma que passamos as propriedades cor ou filho cartão. Ao resolver esse desafio, nada mudará no seu aplicativo, exceto o fato que o Gesture Detector será transferido para dentro do método build da classe cartão padrão. Portanto, pause o vídeo e tente resolver esse desafio. E aqui eu peço um segundinho da sua atenção. Indique esse curso de Flutter para os seus amigos, para deixarmos o canal sempre ativo e para que eu possa trazer mais novidades no futuro. Bem, vamos lá. Primeiramente, eu vou deletar o Gesture Detector dessa página. Vamos então pressionar Option ou Alt e depois Enter. E aqui eu vou selecionar Remove this widget. E vamos fazer o mesmo para o segundo Gesture Detector. Agora, nós temos apenas o cartão padrão puro, e eu vou transferir toda a funcionalidade do setState que tínhamos antes para o arquivo cartão padrão. Aqui, no lugar do container, eu vou envolver ele com o Gesture Detector. Dessa forma, nós teremos acesso à propriedade OnTap, em que eu posso passar uma função para o nosso cartão padrão. Do mesmo jeito que fizemos para as propriedades cor e filho cartão, eu vou adicionar uma nova propriedade final, que será do tipo function, e eu vou chamá-la de ao pressionar. E ela também será inicializada quando criarmos o cartão padrão. Agora, no OnTap, nós chamaremos a função ao pressionar. Isso significa que quando eu criar um cartão padrão,
eu posso especificar uma função que será chamada quando o Gesture Detector detectar um toque no cartão. Agora, eu posso voltar na tela principal e adicionar a propriedade ao pressionar no meu cartão padrão, que terá o mesmo parâmetro que tínhamos antes. Nós vamos adicionar uma função anônima, o setState, e dentro dele vamos mudar o sexo selecionado do primeiro cartão padrão para masculino. E vamos fazer a mesma coisa para o cartão feminino. Agora, se eu executar o código novamente, nada mudará no meu aplicativo e ele funciona exatamente como antes. Entretanto, nós refatoramos o nosso código para que o cartão padrão possa receber uma função quando ele for pressionado. E o resultado disso é um código mais limpo e com todas as funcionalidades residindo dentro do widget principal, que nesse caso é o cartão padrão. E não se esqueça, é sempre uma boa prática de desenvolvimento ir refatorando o seu código conforme você avança. Certo, pessoal? Na próxima aula nós vamos trabalhar nos outros cartões da interface, e o primeiro que vamos fazer é o slider responsável por selecionar a altura do usuário. Vejo você na nossa próxima aula. E se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber futuras novidades. Até a próxima e muito obrigado!